Beleza. Bora lá hoje, 11/6, feriado de Corpus Christi aqui no Brasil. Uma das coisas horríveis que a gente tem aqui no Brasil, esses feriados, porque geralmente quando a gente tem feriado aqui, eu não sei que diabo de coincidência é essa, o mercado lá fora anda ou 5% para cima ou 5% para baixo e a gente fica defasado. E aí no dia seguinte, quando o mercado abre, a gente abre com um puta gap, o que dificulta pra caramba as operações. É horrível porque as pessoas não podem se posicionar com opções, não podem comprar put, não pode fazer proteção porque a bolsa está fechada. Enfim, mais uma vez, feriado brasileiro ferrando com a gente. Feriado pra caralho. É feriado demais, cara. Enquanto o Brasil não diminuir essa questão de feriados, nunca vai ser um país sério. Nunca vai ser um país sério. Bom, falando sobre a reunião do Fed de ontem, que deu drive para o mercado ontem e hoje, né? O Fernando Urich, que é um economista aí na tela, ele falou, deu uma explicação resumida do que foi falado, que é basicamente não só o Fed mantendo os juros a zero, como vai manter os quantitative easing ao ritmo de 80 bilhões de treasuries e 40 bi de hipotecas por mês. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Fed, por mês, vai comprar 80 bilhões em títulos de tesouro público e 40 bilhões em hipotecas das pessoas do mercado americano, certo? Então ele está comprando tudo. O que ele vai fazer com isso depois? Ninguém sabe porque não vai ter onde desovar isso. Afrouxamento monetário continuará por anos a fio, com certeza. Isso daí não tem nem o que discutir. Pela própria fala do Powell ontem, ele falou que eles não estão pensando e nem pensando em pensar em diminuir juros. Então a gente pode esperar juros entre 0 e 0,25 nos Estados Unidos por um bom tempo. E isso daí é um dos motivos que a bolsa sobe, porque o investidor fica sem opção, né? O que eu confirmei depois é o que o pessoal chama hoje de TINA, There is no alternative, né? Agora não existe mais alternativa, porque com os juros em zero, o dinheiro do investidor ele não rende em nenhum lugar. Ele pode colocar no banco, ele pode colocar embaixo do colchão, que dá no mesmo, ele não rende. Então a única opção que o investidor tem para fazer o dinheiro render é comprar bolsa, é comprar ações. E junta isso com a questão do Fed injetando trilhões em liquidez e podendo injetar mais trilhões e cada vez mais trilhões, a gente vê essa disparada na bolsa. Hoje, a dívida, a dívida pública dos Estados Unidos passou de 26 trilhões, certo? E já era 23,5 trilhões em março, né? Em um mês para o outro, aumentou mais do que 1 trilhão. O que isso quer dizer? Quer dizer que, mês a mês, esses trilhões que estão sendo injetados no mercado estão se transformando em dívida pública, porque dinheiro não se cria do nada. Apesar dos bancos centrais hoje terem esse poder de criar dinheiro, quando eles emitem moeda, quando eles imprimem mais dinheiro, eles têm que emitir dívida pública para pagar este dinheiro que está sendo impresso, esse novo dinheiro. E a dívida pública se paga pela população. Logo, os bancos centrais estão inflando ativos e inflando o dinheiro, e depois quem paga é a população, certo? Então, se não me engano, já são 130% do PIB americano em dívida pública, ou seja, o débito já passa 30% do que os Estados Unidos produz. Eles teriam que produzir 150% para cobrir essa impressão de dinheiro monstruosa. Onde isso vai levar, como isso vai acabar, cara, sinceramente não sei. Mas se isso daí estoura, vai dar uma merda como nunca vista antes. Isso aí é certeza, porque é algo que se um economista da escola liberal visse isso acontecendo hoje, provavelmente ele teria um infarto.
né? Ou qualquer outro cara sério aí de mercado vê isso acontecendo, tem altos infartos. Bom, SP500 derretendo desde ontem por conta da fala passiva do Powell, né, que prometeu continuar recomprando, prometeu continuar inflando os ativos. Porém, hoje a gente teve aqui às 9h30 os pedidos iniciais por seguro-desemprego, é liberado toda quinta-feira às 9h30, tá? Então foram mais 1.500.000 pedidos de desemprego, pedidos iniciais de seguro-desemprego. O esperado era 1.500.000 mesmo, então veio na faixa. Só que o pedido contínuo de seguro-desemprego aumentou em 900.000. Então são 20 milhões de desempregados, praticamente 21 milhões de desempregados, pedindo seguro-desemprego. Isso fora os informais, fora todo o resto, e aí o número totaliza aí quase 40 milhões de pessoas nessa contabilidade. Onde isso vai levar também? Não sei, mas os números cada vez mais se aproximam de 1929, 1931, onde foi a Grande Depressão, que o mercado levou anos para se recuperar a partir dali. Não sei até quando que o mercado vai ignorar esses números, não sei até quando que o Fed vai conseguir levantar as bolsas, e vamos ver. De toda forma, o mercado é soberano, ele que vai ditar para a gente o rumo. Vamos lá, SP500 dando essa derretida forte, esse aqui é o gráfico de 1 hora. Aqui no gráfico de 1 hora a gente teve um padrãozinho que eu não gosto muito de olhar, porque às vezes ele fica um pouco confuso, mas isso daqui foi a gente pode considerar ou um ombro, cabeça, ombro, aqui, bem feio, bem esquisito, ou a gente pode considerar aqui uma deriva também, né, que é uma bandeira em região de topo, ou a gente pode considerar que isso daqui, essa LTA veio aqui, opa, tirei, e aqui foi meio que um triângulo de reversão, né? Mas, de toda forma, o mercado rompeu essa LTA, fez um pivô e agora vem seguindo para baixo. Vamos ver aqui quais são os pivôs. Aqui não, passou. Então a gente puxa espelhamento desse último fundo aqui. Vamos ver. É isso mesmo. Bom, então a partir de agora o mercado está no segundo alvo do espelhamento dessa subida aqui. Ele subiu tudo isso aqui, bateu 2, 3 vezes, corrigiu, está indo no segundo alvo. A gente ainda tem o terceiro alvo aqui pela frente. Deixa eu só mudar a cor do Fibo como no geral aqui para ficar mais claro a visualização. Então eu peguei este fundo aqui com o topo, a gente está batendo exatamente agora no segundo alvo. Ainda tem o terceiro lá embaixo. Aguardar, vamos ver se vai. Mas de toda forma, ó, a gente tem os pivôs aqui que eles foram sendo cumpridos durante a queda, né? E como passou esse último fundo aqui, agora a gente aumenta a projeção. E se ele passar disso daqui e vir perder isso daqui também, a gente vem projetando outros fundos aqui. A gente projeta esse, depois projeta esse. Cada vez que vai caindo, a gente vai projetando mais. Sempre vai ter algum movimento anterior que vai dar os alvos pra gente. No caso, é esse daqui agora. Isso nos 60 minutos. No diário, deixa eu apagar isso aqui. Ele se segurou no topinho de janeiro. Eu falei no vídeo de sexta-feira que eu não acreditava que ele ia segurar, mas segurou. Além do topinho de janeiro, ele tem um segundo pivô armado aqui, que é...
Deixa eu só estreitar isso daqui um pouquinho. Ele tem um micro pivôzinho aqui, deste último fundo aqui, com este topinho, que dá o segundo alvo justamente lá. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem. Aqui, isso, o verde aqui, ó. Eu peguei este fundo com este topo, rompeu o topo, projetei justamente o alvo de 100%. O que isso quer dizer? Movimentos fractais, é um movimento que vai completando o outro. Então, o fundo de janeiro foi justamente o alvo desse pivôzinho aqui, 100%, o movimento vai lá, alvo duplo, ele reverte, certo? Agora, uma coisa que chama a atenção, eu estou olhando aqui o gráfico diário, certo? Deixa eu puxar aqui. A questão é, a gente já está com quase 5% de queda nesse único candle, certo? E os únicos dias que a gente teve 5 ou 6%, aliás, qualquer variação maior do que 4% foi durante o mês de março e início de abril, certo? Então, este candle de hoje, fechando dessa forma, fechando com abaixo de 4, 4.7, 4.8, é um sinal bem feio. Por mais que o movimento estava esticado, a gente vinha há 3 semanas fazendo alta atrás de alta, então o mercado tende a dar uma corrigida em algum momento, né? A gente ainda tem a 200 a ser testada por cima, a gente ainda tem a 20, a gente ainda tem a 50 apontando para cima, então as médias ainda dizem para a gente que o movimento é de alta, mas é uma queda bem feia, bem atípica do que os outros dias vinham fazendo, né? A gente vinha tendo 2,5%, 3%, nesses últimos dias a gente vinha tendo 2,5% também, 0,1%, enfim. Esta barra aqui, este candle, se assemelha muito com os candles de março e início de abril, certo? Então, dependendo do que acontecer aí nos próximos dias, a gente pode ter uma volatilidade grande no S&P 500 e, bom, enfim, diversas coisas. A volatilidade grande no S&P 500 traz volatilidade grande para o Ibov também e traz incerteza para o mundo. A gente vai olhar o VIX já, o VIX deu uma aumentada que eu vi. E vamos ficar de olho, se ele fechando desse jeito fica bem feio, se ele fechar perdendo a 200 fica mais feio ainda. E aí a gente vamos aguardando e vendo o que acontece. Deixa eu ver como é que tá o semanal aqui. Nossa, tá fazendo um engolfo de baixa no semanal. Cara, isso é muito perigoso, muito perigoso. Ele está devolvendo toda a alta da semana passada num único movimento praticamente. Deixa eu ver aqui. Ele está devolvendo a alta de 1, 2, 3, 4, 5 dias em 3 dias. Então a velocidade de queda é muito maior. Sempre tem um ditado no mercado, né, que diz que sobe de escada, desce de elevador. Vamos ver se vai continuar descendo mesmo, ou ele vai ter um ponto de parada aí. Tem várias retrações aqui ainda, tem vários pontos a serem superados. Não tem um pivô de baixa, claro, ainda, mas ele fechando a semana mostrando um engolfo de baixa é bem ruim mesmo. Ainda testando o topo de janeiro, é como se o mercado tivesse dado uma anomalia para baixo, né? Que foi a questão do corona, corrigiu até os níveis que ele achava justo e agora vai iniciar uma queda sadia, vamos dizer assim, sem essa volatilidade gigante. Não sei, vamos ver nos próximos dias aí, mas é provável, é bem provável. A Nasdaq hoje também cai, depois de fazer nova máxima histórica. Chegou a bater lá os 10.160 pontos, né? Nasdaq que é pautada em tecnologia. Deixa eu puxar um FIBO aqui. Vou puxar esse pivô aqui primeiro para ver onde que tá. Ó, passou um pouquinho do último alvo. Tô puxando esse pivô aqui. E
Neste caso aqui, eu tenho essa perna aqui que ela pode ser espelhada para cima. Essa perna aqui. Então, deixa eu ver se é lá, por aqui no topinho. Não, ainda tem algo para cima. Aqui, talvez. Talvez. Com este fundinho aqui, mas aí já tá forçando um pouquinho. Se forçar a barra pegando esse topinho aqui, foi alvo, mas não sei. Mas agora a gente vem dando uma corrigida aí. Segue o S&P 500 caindo agora 3,82. Depois de bater nova máxima histórica, bem normal. Quem estava comprado em Nasdaq provavelmente agora realizou lucro, né? Fez um excelente trade, agora realiza lucro, a pressão compradora diminui e as bolsas corrigem. Bem normal depois de fazer top histórico esse movimento, tá? Mas segue o S&P caindo mais de 4%, então para ficar de olho. Dow Jones também abriu com um puta gap de baixa e vem caindo, seguindo o mesmo movimento de toda a bolsa americana, né? Abriu hoje já abaixo da 200 e vindo buscar 20. Percebe que todos esses movimentos que a gente tem no gráfico diário, eles estão próximo agora da média de 20, porque de fato estava um movimento esticado. Como eu falei, tinha muitos dias que o movimento só subia. A gente vê isso tanto no intraday quanto em gráficos time frames maiores também. Quando está muito afastado das médias, a tendência é que ele dê uma corrigida, vai buscar a média para depois iniciar o movimento de novo. Dow Jones Transportes, um pouquinho mais feio do que todos os outros índices, né? No pregão anterior, ele já tinha feito um candle abaixo da média de 200 e agora ele vai indo lá buscar a 20, superando a 20 ele ainda tem a 50, mas um gap bem feio, um gap até maior do que o dos dias anteriores. Perceba que mesmo aqui no período de estresse, a gente não teve um gap tão grande quanto esse, ó. Deixa eu só medir aqui. Foram 347, 350 pontos de gap. Se a gente pegar esses gaps grandes aqui, 204, 320, no meio da crise, 170. Então, mesmo no período de crise, os gaps não estão tão grandes aqui. A gente está com bastante gap, o gráfico está bem esburacado. Vamos ficar de olho aqui. Sim. Ficar de olho aqui no Dow Jones. Como ele é tanto Dow Jones Industrial quanto Dow Jones Transportes, o cálculo dele é um pouquinho diferente do S&P 500, porque todas as empresas listadas neles têm o mesmo peso, né? Elas têm um market cap igual. O peso de mercado delas são iguais. Então, ele faz o cálculo das 30 de forma igual. O S&P 500 não, é por market cap. Então, se a Apple, por exemplo, estiver subindo 5%, ele vai fazer o cálculo em cima disso, considerando muito mais a subida da Apple do que a queda de outras 499 empresas. Então, provavelmente o S&P 500 sobe, porque a Apple tem um peso relevante muito grande. O Dow Jones não. O Dow Jones, todas as empresas, elas são calculadas de forma aritmética. Então, não importa o quanto ela vale, importa o percentual que ela cai ou que ela sobe, né? Dow Jones cai um pouquinho mais do que o SP, ele está caindo 5%, o Transportes cai 6%, né? 6,21%. Na Bolsa Americana, o Circuit Breaker é em 7%, então o Dow Jones aqui, Transportes, se aproximando de 7% de queda, que é um sinalzinho bem ruim aí. DXY, que é a moeda americana em relação às emergentes, hoje sobe bastante, sobe inclusive superando a máxima aqui do dia anterior. A gente vinha desde o dia 20 e 25 de maio sem ter um candle positivo superando as máximas, certo? A gente pode ver aqui que todos os candles eles vinham
fazendo mínima atrás de mínima, nova mínima, nova mínima. Este candle positivo aqui, ele não foi superior a este aqui, então é um candle de continuação, nova mínima, nova mínima, nova mínima, e agora o primeiro candle superando este daqui, certo? Então indica que ele vai começar uma correção agora. Não é absurdo ele voltar até esse patamar aqui de 97, fazer um pullback aqui e depois voltar a cair, certo? Mas o ponto é, o DXY, quando o mercado entra em estresse, por mais que os Estados Unidos estejam imprimindo trilhões de dólares, estejam causando uma desvalorização da moeda americana, do dólar, o mundo ainda vai querer dólares em cenário de crise, certo? Então a questão da inflação e de que não vão querer moeda, isso daí por enquanto não existe, tá? O mundo quer dólares até segunda ordem, até existir uma moeda mais forte, o que por enquanto não existe. Então, por mais que os Estados Unidos esteja fazendo um monte de cagada aí financeiramente, ainda é o dólar a reserva global, né? A moeda de segurança global. Ele não chegou a bater no primeiro alvo ainda, né, deste movimento aqui. Então, acredito que ele vai vir corrigir aqui até as médias, fazer alguma correção e depois volta a cair. Ou se a gente entrar em cenário de crise, aí o DXY começa a subir disparado de novo, igual aconteceu aqui em março. Certo? Essa subida aqui que a gente vê do DXY é justamente quando o medo toma conta do mercado, eles começam a comprar dólares e as moedas emergentes caem. DAX Alemanha cai 4,47 hoje, também cai bastante, cai forte, como se o mercado global estivesse precificando já uma incerteza muito grande, estivesse precificando um medo ou uma segunda onda, um novo lockdown, certo? Ele está precificando alguma coisa. O que é que estão precificando a gente vai saber logo, mas de toda forma o mercado global não gostou dos dados que foram divulgados essa semana e segue derretendo. Nikkei hoje cai também, 2,82. A bolsa do Nikkei, que representa o Japão, ela tem um pouco menos de liquidez do que as outras, né? Então ela varia bem menos, pode ver que os candles são bem menores, mas eles também não ficaram de fora desse movimento de baixa aí que afeta todos os mercados. Xangai Composite cai 0,78, liquidez é bem baixa. E o VIX, que é o índice do medo, hoje deu uma disparada com essa queda do S&P 500. E, tecnicamente falando, ele teve essa anomalia, que foi uma disparada que, por conta da crise, voltou, segurou na média de 200 e agora porrou para cima, né? O que o VIX indica? Indica novas altas agora, já que ele rompeu a resistência que ele vinha trabalhando, que era essa média de 20, já rompeu a 50 também, e a 200 está indicando subida. Se o VIX começa a subir novamente, começa a voltar ali para casa dos 40, 50 dólares, 50 pontos, já indica um cenário de medo global, já indica um cenário que possíveis correções maiores no S&P estão a caminho. Beleza? EWZ, que é a bolsa Ibov para gringo, né? É a nossa ETF lá na bolsa de Nova York, caindo agora 7,80, chegou a cair 8,50, se não me engano, que eu vi agora há pouco alguém postando. Então, caindo bem forte. Pode estar vindo testar essa LTA, né? Testar ela por cima para corrigir. Mas abriu com um gap já grande na quarta-feira, que foi ontem. Ele fechou com um engolfo de baixa, né? Este candle aqui, ele mostra pra gente um engolfo. Ele está engolfando completamente o dia anterior e fechando abaixo da mínima desses 2 dias de subida. Então a gente espera uma correção, a correção já veio, a confirmação do engolfo está aqui. Então a gente tem que ficar de olho aí também no S&P, porque
O EWZ ele sofre bastante quando o S&P começa essas correções. A gente vê o tamanho dos gaps aqui. E o EWZ ele serve como bússola para o índice futuro. O índice futuro geralmente anda bem parecido com o EWZ, por conta do fluxo estrangeiro de dinheiro. Então, com o EWZ caindo 8%, provavelmente amanhã o índice futuro abra com um gap de baixa monstruoso e fique bem difícil as operações, tá? O nosso IBOV ontem fechou também com um candle negativo. Eu comentei que ele não tinha força para superar essa retração de 61,8, que também é a região da 200 e está próximo aqui da região deste fundo aqui pré-crise, né, do final de fevereiro. Ele pode vir testar essa LTA aqui também, porém ele testou por 1 dia, 2 dias e 3 dias. No terceiro dia não se segurou, não se sustentou e caiu. E este candle aqui, a gente pode interpretar ele como se fosse um martelo em topo, que a gente chama de enforcado. É um padrãozinho de topo, padrão de reversão, né? Que quando confirmado indica a início de um movimento de queda. Chama enforcado. Vamos aguardar para ver se esse movimento vai sustentar de queda mesmo. Mas como eu venho falando há muito tempo, a alta do mercado é totalmente artificial e não tem muito sentido, né? Petróleo hoje chegou a cair 8%, tanto o WTI quanto o Brent. A gente está olhando aqui o Brent. Ele veio justamente na primeira retração de todo este movimento de queda. Esse movimento de queda que é a projeção deste pivô. Deixa eu ver se está travado. Não. Bom, veja bem. Eu tinha este pivô, certo? Ele fez uma queda, corrigiu até o 61,8, tentou romper, não conseguiu, perdeu o fundo, foi lá buscar o segundo alvo. E agora a gente puxa isso daqui, a gente pode até puxar só essa queda aqui. Vamos ver. Exatamente nos 50%. Olha só. Exatamente nos 50%. E agora inicia uma nova correção. Correção essa também que se dá porque a Arábia Saudita e os países do Oriente Médio ali já informaram que eles não vão cortar mais o petróleo. O último corte que eles fizeram foi semana passada e eles já falaram que a partir dali não tem mais espaço para cortes de produção de petróleo para tentar se levantar o preço. A demanda global por petróleo continua baixa, não, apesar do que alguns falavam que ia dar uma explosão de demanda quando reabrisse os países e as economias. Isso ainda não aconteceu. Então, o preço do petróleo ainda está bem longe do patamar pré-crise, que foi $70, mais ou menos, né? Abaixo de $40, tem muito produtor de petróleo que começa a ter prejuízo. Então, vamos ver como é que esse petróleo vai se comportar. Esse daqui é o Brent, que é o negociado em Londres e que serve de referência para Petrobras, para o nosso combustível aqui, certo? Então, agora $38 o barril do Brent. E o WTI, que é o petróleo americano, na casa dos $35. Vamos ver, aqui a gente tem essa distorção aqui, que foi o contrato futuro de maio, que operou negativo, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui que a gente fez no Brent. Mesma distorção do mercado.
FIBO funciona, né? A gente está com o FIBO lá em 0 e ele corrigiu justamente na última retração e agora faz uma nova queda. Se essa queda começa a se confirmar, isso daqui começa a desenhar como um pivô de baixa novo para ele vir buscar o menos 40. É possível? Não. Assim, é possível, mas não vão deixar isso acontecer. Então, eu acredito muito mais que se o petróleo iniciar uma nova queda, uma nova correção, eles vão segurar aqui na casa dos 25, 20 dólares, não vão deixar chegar em alvos lá embaixo, né? Não vão deixar chegar em preço negativo de novo. O contrato futuro, que é o CL1 e CL2, esses sim podem ficar negativos em algum momento, mas o preço do barril do petróleo que serve para as petrolíferas, esses não, certo? Dólar real subiu um pouco nos últimos 2 dias, né? Como eu falei, é uma correção saudável, visto que, deixa eu ver, esse aqui é o dólar futuro? Isso, dólar futuro. Só ajustar esse fundo aqui. Topo, fundo, micro correção, a gente considera isso daqui, esse movimento aqui como se fosse uma bandeirinha, certo? Ó. Como a gente está num gráfico diário, a bandeirinha ela vai ficar bem escondidinha, né? Então isso aqui num 60 minutos foi uma grande lateralização. E agora ele corrige, foi até o primeiro alvo desta queda. A gente tem o segundo alvo ali no 200 ainda. De toda forma, o real tá barato em relação a dólar, né? O dólar tá muito caro aqui pra gente, a gente tá distorcido. Como eu falei já em alguns vídeos, eu acredito que o dólar vai continuar trabalhando na casa acima dos R$ 5, certo? No mínimo acima de 4,75, 4,50. Vai ser muito difícil num curto prazo a gente ter o dólar abaixo de 4, muito difícil. Eu acredito que ele vem aqui até os 4,50 se for muita pressão do Banco Central e desvalorização do dólar em escala global, mas depois a gente volta a subir, até porque a nossa taxa de juros também está muito baixa, então o capital estrangeiro cada vez mais vai saindo daqui e vai indo para a bolsa, né? Então, vou acompanhar esses movimentos do dólar também, apesar de que eu acho que ele vai continuar trabalhando nessa casa aí dos 4,80, 5, se cair bastante vai até 4,60, 4,50, mas abaixo disso eu acho bem complicado. E se vier realmente uma segunda onda, uma segunda correção do mercado, uma nova crise aí, nova crise não, né? Uma continuação da crise, a gente pode ter o dólar explodindo para cima de novo e superando a marca dos R$ 6. Aqui são os contratos futuros de petróleo. Aqui foi onde ele fez preço negativo, né? Chegou a fazer preço lá em 40,50 dólares negativos. Eu não sei analisar isso porque preço negativo é complicado. E esse daqui é o próximo contrato futuro, que é o contrato que vai ser até este mês. Então, segundo o contrato, próximo contrato futuro, o vencimento na frente está fazendo negociações a 36 dólares e o contrato futuro atual também a 36. Bem tranquilo, bem pareado. Ouro segue em tendência de alta. O ouro ele tende a subir em cenários de crise por ser um ativo de reserva de valor, né? O ouro nunca vai perder o valor dele, sempre vai ser um ativo que vai valer muito. Inclusive, o banco da Holanda divulgou uma foto para o mercado de um cofre lotado de ouro e dizendo que caso essa economia que a gente vive entre em colapso, o ouro pode servir como base para estruturar
uma nova economia, para estudar um novo sistema financeiro, né? Então a gente voltaria para o padrão ouro, meio que dar 3 passos atrás na história aí para voltar para o padrão ouro. Bitcoin trabalhando aí na casa dos $9.000 ainda, né? Não saiu muito do lugar desde o terceiro halving que ele fez. Vamos ver se ele vai ter força para subir e romper essa casa aqui dos 10.500, $10.000, para poder voltar lá para os 20, que foi onde ele já bateu aqui. Chegou a bater $19.600. Vamos ver se ele vai continuar subindo. Mas com o terceiro halving, a produção de Bitcoin para os mineradores ficou mais cara. Então o Bitcoin teria que ficar mais alto também para financeiramente valer a pena. E as commodities globais hoje seguem em queda também, acompanhando o petróleo. O petróleo tem um peso grande em cima das commodities. Seguem em queda. O consumo de commodities ainda está bem baixo. O patamar pré-crise estava aqui na casa dos 180, 190, mas a gente percebe aqui, por exemplo, em janeiro, que já vinha tendo uma queda das commodities. Commodities engloba soja, milho, petróleo. Então, essa queda aqui, em janeiro, a gente já pode atribuir à China, tá? A China é um dos maiores consumidores de commodities do mundo. Ela importa muita coisa em relação a alimentos, a petróleo, porque ela não é autossustentável, até porque ela tem praticamente 2 bilhões de habitantes lá, então é muita gente, ela não consegue produzir tudo, então ela tem que importar. Em janeiro, como a gente sabe, a China já estava iniciando o lockdown, né? Então os commodities já vinham sofrendo, já vinham demonstrando uma fraqueza, e em fevereiro, quando iniciou o lockdown global, foi aí onde eles colapsaram junto com o restante do mercado. E, veja bem, o mercado está no patamar pré-crise, tá? Aqui nos patamares de fevereiro. Os mercados estão aqui e as commodities estão aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mundo ainda não voltou a consumir milho, soja, petróleo, arroz, café. Ainda não voltou o consumo do mesmo patamar que a gente estava em janeiro. Ou seja, o consumo fraco, importações fracas, tudo ainda bem fraco no setor alimentício e no setor de transportes. Então, isso também indica a fraqueza das economias reais, né, a economia real, de voltar dessa crise. Isso indica que a gente ainda está nesse patamar aqui, de consumo. E sem consumo não tem lucro. Sem lucro, as empresas não faturam. Se as empresas não faturam, como caralhos a bolsa sobe? Injeção do Fed. Né? Mas eles não têm como injetar grana nas commodities. Assim como não tem como injetar no cobre, no ouro. Então esses ativos a gente usa como referência para saber como que está o mundo real, fora dessa bolha que o Fed criou. Bom, aqui não tem mais nada. Respondendo uma pergunta que fizeram no grupo, não lembro quem foi, sobre preço médio, que o Palex falou que fez preço médio contra a tendência. O que é fazer preço médio? Vou usar o gráfico do próprio... Peraí, tá todo mundo aí? Tá todo mundo ok? Estamos vivos aí até agora? Sim. Beleza, então. Foi o Lucas? Ah, beleza. O que é o preço médio? Contra a tendência. Quando a gente está piramidando a favor, o que a gente faz? Por exemplo, aqui deu uma venda, certo? Conforme essa venda vai se confirmando, conforme o movimento vai andando a seu favor, você vai fazendo novas vendas. Você adiciona mais um aqui, adiciona mais um aqui, adiciona mais um aqui, certo? Então aqui você entrou com um, o seu preço estava preço de entrada aqui, certo?
No momento que você entrou com o segundo contrato aqui, o que acontece com o seu preço? Ele vai fazer o médio em relação aos seus contratos. Então, se você vai de 1 para 2, ele vai reduzir a sua entrada em 50%. Então, o seu preço que estava aqui, o que ele vai fazer? Deixa eu colocar isso daqui maior em vermelho, para ficar bem visível. Ó, a sua entrada que estava aqui, ela vai fazer o cálculo médio com a segunda entrada em relação aos contratos. Então, ela vai vir para metade disso. Por quê? Porque você entrou com um aqui e um segundo aqui. Preço médio, metade desses dois, certo? A partir daqui, você tem 2 contratos vendidos aqui. Aqui. Beleza? Quando você vende mais um contrato aqui, o seu preço médio ele vai fazer o cálculo em cima de 1/3. Por quê? Porque você vai ficar com 3 contratos, né? E você já tinha 2. Você tinha 2, adicionou 1/3. Então, essa nova entrada vai puxar o seu preço 1/3 para baixo. Vai ficar mais ou menos aqui, certo? Ah, não vai puxar metade? Não, ela vai puxar 1/3. E quando você fizer essa quarta entrada aqui, o seu preço vai puxar 1/4 para baixo. Então ele vai vir mais um pouquinho aqui e vai ficar aqui. Então nessas 4 entradas que você fez na mesma operação, na mesma ponta vendedora, a sua entrada que inicialmente estava aqui, com 4 contratos, conforme você foi entrando, ela vai ficar aqui e o preço ainda está aqui, certo? O preço está aqui. Então a sua entrada ainda está acima do preço atual, ou seja, você ainda tem lucro, você ainda está bem positivo. E a partir daqui você pode puxar stops já para o positivo e deixar a operação rolar, né? Isso é piramidar a favor da tendência. Conforme o preço vai se confirmando, conforme a tendência vai andando a seu favor, você vai entrando com mais contratos, vai pesando a mão, vai melhorando o seu preço médio e a entrada antecipada, depois você confirma com o rompimento de pivô, com o pullback, vai fazendo novas entradas para continuar naquele movimento e ir alavancando aquele trade, certo? E isso é piramidar, é fazer preço médio, piramidar e preço médio é a mesma coisa, certo? É fazer preço médio a favor da tendência, certo? O que é fazer preço médio contra a tendência? É fazer essa mesma coisa, só que ao invés de vender quando está caindo, você iria comprar quando está caindo. Por exemplo, o seu setup, o seu trade system, seja lá o que for, deu compra neste primeiro ponto. Mesmo com o gráfico caindo, veja bem, a tendência é de queda, porém você foi contra a tendência e comprou. Então, a sua primeira compra está aqui. Nesse segundo ponto aqui, você falou, putz, foi contra. Mas se eu fizer um preço médio contra, o que acontece? O seu médio, o seu preço de entrada vai diminuir, vai cair. Então, a sua compra, a primeira compra foi aqui, a segunda compra, que foi aqui, vai trazer esse preço para metade. Certo? É o mesmo princípio. Só que você está na ponta contrária da tendência. Entendeu? Então aqui, com essa entrada aqui, você ainda vai estar negativo no trade e vai estar alavancado. Certo? Então você não só errou na tendência, você foi contra a tendência e está tomando um loss, como você alavancou o seu loss. Certo? E entrou com o dobro. Por quê? Porque se o preço passa um pouquinho daqui, você já começa a ter lucro. E aí você pode zerar a operação. E aí o que acontece? Por exemplo, você não zerou o trade aqui, nesse candle aqui, você não zerou, e o preço caiu de novo. Quando chegou aqui, você falou, putz, vamos supor que foi nesse aqui, você falou, putz, está num suporte. Eu vou vender mais aqui, para o meu preço cair mais, porque ele vai bater no suporte, eu vou ficar comprado aqui embaixo, e aí quando ele subir eu realizo o lucro. E aí o que você faz? Aqui você vende mais 2 contratos, por exemplo, para o seu médio vir para cá. Então, com o preço caindo, você vai estar comprado em 4 contratos. E a partir daqui, o que acontece? O preço cai de novo. Quando o preço cai de novo, a pessoa vai e compra mais.
e o preço médio vem para cá, né? E aí o que acontece? Você está comprado. Deixa eu pegar aqui. Você está... tem já uma aqui. Você está comprado aqui com, sei lá, 4, 5 contratos. Delete isso aqui. Você está comprado aqui com 5 contratos, com o preço caindo. Com o preço caindo. E aí onde está seu stop? Aqui em cima. Aliás, aqui embaixo. O preço vem aqui, bate lá, vem e te estopa. O stop que era para você tomar na compra com um contrato, você foi fazendo preço médio, tentando salvar essa operação, tentando trazer o preço, esperando que o mercado desse um repique, e na verdade você toma um loss muito maior do que o inicial, né? Porque você errou e aí você vai tentando consertar aquele trade, adicionando mais contratos e trazendo seu preço de entrada mais para baixo, esperando que o preço dê um repique para cima, e quando isso não acontece, você toma aquela famosa enrabada, né? Você se fode 5, 6 vezes mais do que era para acontecer com a entrada certa, e geralmente isso daqui acontece contra a tendência. O primeiro loss na vida que eu tomei foi desse jeito, tá? O primeiro loss grande que foi no dólar. A estratégia que o pessoal passava era de fazer uma entrada com um contrato. Se fosse contra, eu adicionava 9 contratos, com uma conta de R$1.500, tá? 9 contratos, eu utilizava R$1.000 de margem. Eu tinha 1.500 na conta, eu utilizava 1.000 para operar 10 contratos e ficava com 500 de margem de segurança, e cada tick no dólar valendo R$50. Cara, não preciso nem dizer a merda que deu. Um dia o dólar porrou 10 pontos na minha cara, me fudi de verde e amarelo, tá? Praticamente zerei a conta num único trade, porque quando eu adiciono 9, o que acontece? Ele faz esse mesmo cálculo, só que, por exemplo, eu comprei um aqui. Quando eu adiciono, o preço cai, né? Vamos supor, veio aqui, tá? Caiu para cá. Minha entrada inicial aqui. Quando chegou, sei lá, neste ponto aqui, deixa eu apagar esse, eu adicionei 9 contratos na compra, certo? Que esse preço meu aqui, ele vai fazer o médio entre 1 e 9. Ou seja, ele vai andar 90% no novo ponto de entrada. Por quê? Porque são 9 contratos contra 1. Então esse preço médio aqui, ele vem para cá, ó. Ele não fica exatamente no preço atual, mas ele fica bem próximo. E a gente espera, o trader que faz isso, né, espera um repique para ele poder zerar a operação. E se esse repique não vem, pá, você está alavancado em 10 contratos contra a tendência. E foi isso que aconteceu comigo. Certo? Então, isso é fazer preço médio contra a tendência. O preço médio, ele é muito bom para se fazer a favor da tendência. Vai caindo, você vai vendendo mais. Vai subindo, você vai comprando mais. Agora, contra a tendência, geralmente é a fórmula do stop. É a fórmula do stop, é a fórmula que você quebra a conta assim que você nem vê como. É a fórmula do suicídio, né? Exatamente. Essa daí cara, é uma das maiores insanidades que existe no mercado. E é o que o pessoal chama de martingale também. Você vende, subiu, você vende mais. Subiu, vende mais. Subiu, vende mais. Que aí uma hora o preço passa do seu ponto de entrada e você realiza lucro. Só que, cara, o mercado faz o que ele quer. Se o mercado amanhã, por exemplo, sei lá, o Trump é assassinado, velho,
aconteceu, deu merda lá. O mercado abre porrando 50% para baixo, foda-se. Cara, o que você faz com o seu preço médio que você tava lá comprado? Você vai vender? Você vai comprar de novo? Cagou, entendeu? Você cagou em tudo, você cagou em tudo. Então, isso é preço médio. Contra a tendência. Preço médio a favor é show. Preço médio contra é suicídio. Ficou claro? Bom, então acho que de estudos era isso. Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que alguém queira perguntar? Ou não? Tá tranquilo? Eu tô tranquilo sobre esse assunto. Creio que não. Você falou aí, foi bem claro, apesar de eu entender a maior parte das coisas, mas claro, e o negócio que eu sei que eu vou entender só com o tempo. Tem que ter tempo gráfico em cima dos ativos, né? Você entendeu como que cada um deles funciona e influencia o mercado como um todo. Né? Uhum. Beleza. Deixa eu finalizar a gravação aqui, então. E